Imagina o seguinte, numa torre que se eleva acima de tudo, todos os desejos do coração humano podem ser realizados. Fama, riqueza, poder e até mesmo aquilo que transcende todo o resto. A torre é um desafio e também é um convite que ressoa na mente daqueles que buscam algo. Em um cenário subterrâneo, cercado por paredes de pedra, um jovem de cabelos castanhos corre atrás de uma garota loira. Ele tropeça e cai em cima dela. Ela se desculpa, suplica para que ele a esqueça e diz que precisa subir a torre. O garoto, entretanto, insiste que seguirá ela até o fim. A garota, que se chama Rachel, é então absorvida pelos portões da torre, e assim deixa para trás o garoto, que agora segue a chorar. Entretanto, uma luz vermelha surge e uma voz ecoa, afirmando que todas as respostas estão no topo da torre. O jovem é puxado para dentro dela, e então é recebido por Redon, que o saúda e diz ser guardião da torre. O nome do garoto é Ban, e Redon o chama pelo nome sem nunca ter falado com ele antes. Quando Ban faz perguntas a Redon, o mesmo afirma que as respostas estão todas no topo. E para que Ban pudesse lá chegar, deveria primeiro enfrentar um teste proposto por ele. O teste se resume em quebrar uma esfera negra dentro de uma enorme jaula. Como desafio, há uma enorme enguia encoraçada, a qual tentará matar Ban a todo custo. Sem hesitar, Ban aceita o desafio e corre em direção à jaula que prende a enguia. Entretanto, uma jovem abruptamente surge e pisa em seu rosto. Ela está acompanhada por um rapaz de cabelos brancos, e ambos estão falando em uma língua desconhecida para Ban. Ao oferecerem a Ban um item, que a princípio o assusta, o mesmo começa a entender o que os dois estão falando. O item em formato de esfera se chama Pocket e atua como um tradutor e um dispositivo de apoio essencial para a sobrevivência na torre. A jovem, revelada como Yuri, uma princesa de Jarradia, expressa preocupação com um teste perigoso proposto a Ban. Ela considera Ban um garoto bonitinho, mas não acredita que o mesmo tenha nenhuma habilidade especial. Yuri, após certas hesitações, oferece a Ban uma arma das várias que ela possui. O nome dela é Março Negro. Empunhando a arma, Ban segue adiante, só para ser rapidamente engolido pela enguia. Há uma confusão momentânea, mas então o rapaz de cabelos brancos nos apresenta a resposta que Ban descobriu por si só. Para poder de fato passar no teste e destruir a esfera, é preciso perder o medo de morrer e se deixar ser engolido pela enguia. Assim, é possível feri-la de dentro para fora. Ban segue em frente, e com a Março Negro em suas mãos, começa a quebrar a esfera que se mostra resistente a seus golpes. Memórias passadas vêm à tona, o que motiva Ban ainda mais. A enguia, então, vendo que Ban se encontra vulnerável, ainda tentando quebrar a esfera, parte para atacá-lo novamente. O garoto de cabelos brancos diz para Ban pedir ajuda a Março Negro, a qual, ao ser chamada por Ban, se revela em meio a luzes douradas como uma mulher de cabelos loiros. Ela oferece sua força a Ban, que usa tudo o que tem para destruir a esfera, assim passando no desafio de Redon, e sendo automaticamente teleportado para o próximo andar. Ban acorda, agora no segundo andar da torre. Após olhar a seus arredores, ele tem sua atenção roubada por um cubo flutuante que se comunica com todos que naquele andar se encontram. O segundo andar é conhecido como nível de testes, e é informado de que há 400 regulares presentes na área. É estabelecido como regra para aqueles que desejam ascender na torre, que a quantidade de regulares seja diminuída para 200. Todos os métodos são permitidos. Dadas as informações, não demora muito para que Ban seja encurralado, atacado e restringido. Porém, quando ele está prestes a morrer, o homem que tentava o matar é atingido por flechas. Numa sequência rápida, aquele que atirou as flechas morre por um sniper. Nos é mostrado mais alguns participantes. Em destaque, um réptil portando uma lança vermelha, uma garota de pele verde que segura uma arma enigmática e um rapaz de cabelos azuis portando uma maleta. Ban corre pelo cenário e após algum tempo se questiona sobre dever machucar ou não outras pessoas. Mas ele não tem muito tempo para pensar a respeito. Quando ele se dá conta, ele está cercado pelo grande réptil com a lança e pelo rapaz com a maleta. O grande réptil diz querer caçar Ban apenas para se tornar mais forte, enquanto o rapaz com a maleta provoca o réptil, falando que ele aparenta ser facilmente manipulado pelos que estão no topo. Há uma série de comentários e desavenças entre os personagens, mas no fim, após uma tentativa frustrada de caçar Ban e o misterioso rapaz, o réptil segue pelo campo, em busca dos dois, que apenas se esconderam atrás de outro participante que aparentava não estar a fim de brigar. O rapaz portando a maleta revela se chamar Kun. Ele cumprimenta Ban e então o questiona sobre o porquê dele portar uma arma das princesas de Jarradia. Ban explica a situação, enquanto vemos que Yuri e seu ajudante ainda seguem tentando recuperar a Março Negro. Enquanto lutas seguem ocorrendo ao redor de todos, uma conversa entre Ban e Kun segue. Segundo Kun,
toda essa matança desnecessária. E é por isso que ele optou por apenas encontrar aliados que sobreviveram, em vez de sair caçando pessoas por aí. No entanto, essa conversa é interrompida pelo réptil com a lança, que volta agressivo, correndo em direção a Kun e Ban. O réptil segue atacando, mas logo a todos é dito que o primeiro teste acabou. Há apenas 200 regulares no campo, e esses devem constituir trios. Muitos trios são formados, e o trio agora formado por Ban, Kun e o réptil, que depois se apresenta como Hack, acontece após uma série de desavenças, todas se originando da vontade irremediável de caçar vinda de Hack. Todos estão em um novo local, e lá, Lerorro se apresenta. Lerorro é um Hunker, e Hunkers, segundo Kun, são aqueles que chegaram até o andar onde Jahad, o rei da torre, se encontra. Esses se tornam aqueles que regulam os desafios pelos quais os regulares devem passar. Ao perceber que mais regulares passaram no teste do que o esperado, Lerorro decide testar aqueles que ali estão, criando assim uma barreira de Shenzu, que é a origem de todo o poder da torre. Enquanto todos são jogados para trás graças à intensidade do Shenzu que lhes é arremessado, Ban segue tranquilamente, questionando até mesmo a Lerorro se ele devia voltar para trás da barreira. Após isso, uma pequena aposta entre os dois acontece, onde tentam prever quem será o próximo a cruzar a barreira, e ao empatarem, apostando na mesma pessoa, Lerorro se diz disposto a responder quaisquer perguntas feitas por Ban. Ban pergunta sobre Rachel, mas Lerorro afirma não saber nada a respeito. Sua próxima pergunta é então direcionada ao que significa ser um irregular, coisa que já escutara no primeiro andar da torre. Lerorro, para responder a pergunta, decide então falar sobre toda a estrutura da torre. Ele começa falando que a torre é dividida em 3 partes: a externa, interna e área intermediária. A torre externa funciona como um enorme bairro residencial. Já a torre interna é aquela por onde os regulares devem passar, como a área que eles estão agora. E entre essas duas regiões, existe a área intermediária, que funciona como um elo entre as outras duas. Aqueles que são selecionados por Redon para escalar a torre são chamados de regulares, enquanto aqueles que não foram escolhidos por Redon, entrando na torre por conta própria, são conhecidos como irregulares. Ban descobre então que, tirando ele e Rachel, todos já nasceram na torre, isso é, na parte externa da torre. Isso faz se questionar se há outros que também vieram de fora dela, assim como ele e Rachel. Enquanto a conversa ocorria, muitos daqueles que foram jogados para longe agora passavam, um por um, pela barreira de Shenzu, alguns com facilidade, outros se esforçando ao máximo. Questão é, aqueles que passaram seguem em frente para o próximo teste, e sem muita demora, nosso trio principal se encontra em uma outra sala, semelhante à anterior. Kun, agora perdido em seus pensamentos, se lembra de traumas passados. Houve quem já o usara e o traíra, fazendo com que o mesmo adquirisse uma incapacidade de confiar em estranhos. Seguindo aquilo que sua própria mãe dissera, Kun decidiu fechar seu coração, tapar seus ouvidos e encontrar o melhor caminho a partir de si mesmo. Kun, Ban e Hack seguem juntos para o próximo teste. E o teste consiste em escolher, dentre 12 portas, a porta correta. Há um relógio enorme que contabiliza 10 minutos. O tempo começa, e enquanto Hack descontroladamente corre para lá e para cá, Kun questiona-se sobre qual porta escolher. Seus traumas, entretanto, o impedem de se concentrar no desafio. E com o relógio quase chegando no limite, Hack, apenas por intuição, abre uma das portas. Por sorte, os 3 passaram no teste. E é explicado pelo Hunker que ali se encontra de que o objetivo no teste era apenas o de abrir uma porta em até 5 minutos. Há algumas interações no caminho, mas o que importa agora é que todos participarão de um jogo bônus. Esse o qual é chamado de o Jogo da Coroa. E quem ganhar terá a permissão de escalar o resto da torre, enquanto os demais ainda terão de passar por diversos testes. Há uma série de regras. Mas, resumindo as coisas, os times que participarem deverão se enfrentar, e um de seus integrantes deve se apossar da coroa e sentar no trono localizado no centro da sala. Caso o mesmo se levante, ele perde. Há também a chance da coroa ser roubada por outro time. Por isso, é necessário que os outros 2 participantes do time protejam quem está no trono. Os 2 primeiros times a entrar se enfrentam. A garota de pele verde, com sua forte arma, trata de fazer todo o trabalho, enquanto os outros 2 integrantes de seu time mal têm o que fazer. Após uma sequência de ação onde a mesma derrota seus inimigos, ela se senta no trono e então coloca a coroa em sua cabeça. É então que Ban, de relance, nota algo intrigante. Ao que aparenta, Rachel se encontra na mesma sala que ele, ainda que distante. E é com essa revelação final que o nosso vídeo termina.
Se gostaram do vídeo, deixem um like e, claro, dê uma passada no vídeo que tá aí na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!